Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e os irmãos podem vir depositar as suas ofertas enquanto nós vamos cantar essa música. O pastor Brian Sullivan vai pregar hoje sobre a soberania de Deus. Eu pensei então em cantar essa música para preparar os nossos corações.
sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. É um prazer e recebemos e damos a oportunidade a Brian para que traga a nós a mensagem dele nesta noite. Deus o abençoe. God bless you forever. Obrigado. Deus te abençoe. So I ask a favor. So, my brothers and sisters, Para os meus irmãos e irmãs, we say God bless you. Deus abençoe a cada de vocês. I would like you to do the same to my brothers and sisters. Agora eu quero que vocês também façam a mesma coisa para os meus irmãos lá nos Estados Unidos, tá bom? Ele vai gravar, vocês vão dizer a mesma coisa. Ok? 1, 2, 3, Deus abençoe, tá bom? 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Thank you. Obrigado. It is a privilege to be here. É um prazer estar aqui. I am truly honored to be here, Estou muito honrado em estar aqui esta noite. to be with my brothers and sisters, Estar com meus irmãos e irmãs. to worship together. Adorar ao Senhor juntos. I don't understand all the words, Eu não entendo todas as palavras, but we share the same spirit. mas nós compartilhamos o mesmo Espírito. I've been honored to meet many of you. Tenho tido a honra de conhecer muito dos irmãos durante essa semana. Orvaldo, Pastor Ivaldo, Ronnie, Rony, the wives, as so esposas, many of you. tantos de vocês. I want to thank Orvaldo. Eu quero agradecer ao pastor Ivaldo. He has a special spirit in him. Você tem um espírito especial sobre você. He's so friendly, Você é tão amigável, so loving. tão amoroso. He's reflecting God in your A presence. gente consegue ver a presença de Deus em sua vida, o reflexo que você permite. And just like we reflect, as a church, we reflect Jesus. Assim como igreja também refletimos a Jesus. You not only reflect Jesus, but also the Spirit in our Orvaldo. Pastor Orivaldo, você não apenas reflete Jesus, mas também o Espírito de Deus. So praise God for them. Então, louvado seja o Senhor pela vida do vosso pastor. But I praise God for each of you, Mas também a louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. for your love and obedience to God. Pela obediência de cada um de vocês para com o Senhor Deus. I also want to thank you, the church here, Também quero agradecer esta igreja aqui. on behalf of World Hope. Em nome da nossa organização, a World Hope. You've allowed us to come in and use your facilities Vocês têm nos permitido vir e usar esse edifício para as aulas, to serve our Lord. para servir ao nosso Deus. And I cannot thank you Não enough. conseguirei agradecer a vocês o suficiente. Obrigado. Então, obrigado. So I was asked to speak about the sovereignty of God. Esta noite me pediram para falar sobre a soberania de Deus. Is He able? Será que Deus é capaz? And so we talked about that some if you were here earlier. Aqueles que estavam aqui mais cedo, na escola dominical, eu falei um pouco dessa soberania. We're going to dive into that more now. Só que agora a gente vai se aprofundar mais, vai mergulhar de cabeça, por assim dizer. So I want you to imagine, Eu quero que vocês comecem a imaginar. right now, we're living 600 years before Jesus was born. Nós estamos vivendo talvez mais Before Jesus was born. Vamos imaginar 600 anos antes do nascimento de Cristo. Suponhamos que estamos vivendo nessa época. We're in the city of Jerusalem. E nós estamos lá na cidade de Jerusalém.
The nation of Babylon, or the army of Babylon, has surrounded us. O exército babilônico está cercando a cidade de Jerusalém. They've cut us off from many supplies. E eles nos deixam sem muita alimentos, águas, There's no food. não há comida. People are sick. As pessoas ficam doentes. Sick people are dying. As pessoas estão morrendo. People are so hungry that they are killing their children As pessoas estavam tão famintas que estavam comendo seus próprios filhos. and eating their own children. E comendo seus próprios filhos. This really happened. E isso realmente aconteceu, igreja. How could that happen? Alguém pode perguntar como isso aconteceu? Here's the nation of Israel, Aqui está a nação de Israel, the people that God loved, o povo que Deus ama, going through this. passando por tudo isso. How can that be? Como isso pode acontecer? Isn't God able to save them? Será que Deus não é capaz de salvá-los? That's what we're going to look at. É isso que nós vamos olhar agora. And then we're going to think about the implications to our lives. E nós vamos também trazer as implicações disso para as nossas vidas hoje à noite. And if God is sovereign in the nation of Israel, Se Deus é soberano na nação de Israel, is He sovereign in your life? será que Deus também é soberano em nossa vida? Okay, so how did we get to this situation in Jerusalem? Primeiro, preciso compreender como essa situação em Israel aconteceu. Right, we talked about this if you were here earlier, but Se vocês estavam aqui cedo, vocês ouviram um pouquinho da história. we'll again very quickly go through this. Mas rapidamente eu quero dar de novo esse panorama que nós compartilhamos. God made humans, Adam and Eve, Deus criou os humanos, Adão e Eva, a perfect life, a perfect world. no mundo perfeito, com uma vida perfeita. But we get 3 chapters into the Bible, and we humans have already destroyed the world. Mas em 3 capítulos na Bíblia nós vemos os humanos destruindo o mundo que Deus criou. The rest of the Bible describes God's restoration O resto das Escrituras descreve então a restauração de Deus, of heaven and earth. dos céus e da terra. One of the ways He does that is through the Jewish people. E uma das formas pela qual Deus faz isso é através do seu povo judeu. He raises them up to be priests, to be witnesses to the nations around them. E Deus os levanta como nação para ser sacerdotes e testemunhas às outras nações sobre Deus. The Jewish people end up in the nation of Egypt. Sabemos pela história que eles acabaram lá na nação do Egito, They are slaves. se tornaram escravizados, But God, through Moses, brings them back into the promised land. mas Deus, através de Moisés, os libertou e levou à terra prometida. God wants to establish this nation again as a beacon of love and hope for the world. Deus queria estabelecer novamente essa nação como um farol de luz e de esperança para o mundo inteiro. And so before the people go into Israel, Mas antes mesmo do povo entrar em Israel, God sets up a covenant, a promise. Deus estabelece uma aliança, uma promessa, It's called the Mosaic Covenant. e é chamada de Aliança Mosaica. And it basically says this: E basicamente essa aliança diz assim: if you, the nation of Israel, se vocês, nação de Israel, are faithful to me, to God, se vocês forem fiéis a mim, a Deus, I will bless you. eu vou abençoar vocês. But if you disobey, Mas se vocês desobedecerem, you will be cursed. vocês serão amaldiçoados. And here are some of the curses: E aqui nós temos algumas das maldições: disease, doenças, defeat by enemies, derrotados pelos inimigos, possessions taken away. os seus pertences serem levados por outras nações, Your cities will be besieged. as suas cidades serão sitiadas, cercadas, You will eat your own children. Because of hunger. vocês comerão seus próprios filhos, You will be surrounded and led away to conquering nations. vocês serão cercados e levados em cativeiro.
That's exactly what we see in Jerusalem 600 years before E Christ. 600 anos antes de Cristo foi exatamente esse cenário que nós encontramos em Jerusalém. Those exact curses. Essas maldições exatas como tinham sido proferidas. All right, so let's look now specifically how the people got there. Agora vamos entender como é que o povo chegou a essa situação. Why did God put them in this situation? Como Deus também lidou com essa situação. Let's read Jeremiah 32, Vamos para Jeremias, capítulo 32, 27 through 30. de 27 27 through até 30. 30. Jeremias, capítulo 32, os irmãos podem acompanhar também aqui, 27 a 30. Jeremias, os irmãos têm aí? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutavam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo nessa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos, assim diz o Senhor. Obrigado. So in verse 27, No versículo 27, God says, I am the Lord, the God of all mankind, all humankind. Deus diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. So he is not just the God of the Jews, the Jewish people. Aqui Deus está dizendo que Ele não é apenas o Deus dos judeus, He is the God of all humans. Ele é o Deus de toda a humanidade. And he says, nothing is too difficult for E me. Ele diz, nada é demasiadamente difícil para mim. At that time, people thought that gods were in control of certain areas, geographical areas. Naquela época, acreditava-se que os deuses estavam em controle de certas áreas geográficas, localizações. But God is rejecting that. Mas Deus está rejeitando essa ideia. He is telling the people, I am the one true God. E Ele está reverberando e dizendo, eu sou o Deus verdadeiro. I am not just the God of Israel. Eu não sou apenas o Deus de Israel. I am the God of the whole world. Eu sou o Deus de toda a terra. So he is in control of this situation. Então Ele está no controle de toda a situação. But look what he says in verse 29. Observe o que o Senhor fala no versículo 29. People have made me angry by offering sacrifices. Eles me deixaram, me provocaram a ira a oferecer os seus sacrifícios. Sacrifices to the god Baal. A Baal, por exemplo, And by pouring out drink offerings to other gods. e ofereceram libações a outros deuses. Again, this directly violates that promise, that covenant that was made before they entered the nation. Esses pecados violaram diretamente a essa aliança que Deus tinha feito com Israel. God cannot allow that. Deus não poderia permitir que isso acontecesse. And so let's continue in verse 30. Vamos agora para o versículo 30. God continues and he says, this will happen because the people have repeatedly done what displeases me. O que Deus está dizendo é que isso está acontecendo porque repetidamente o povo tinha feito esta mesma coisa. From their earliest history until now. Desde o momento cedo da história de Israel até aquele momento aqui em Jeremias. Right, this wasn't the first offense. Não foi a primeira ofensa do povo para com Deus.
time and time and time again. Vezes por vezes o povo cometia esse pecado, They sinned against God. pecando contra Deus, They served other idols. servindo outros ídolos. 600 years of this. 600 anos disso, 600 anos disso. All right, let's see now what happens. So Agora vamos ver o que acontece. if we could read verses 33 to 35. Agora vamos para o versículo 33 e 34 do mesmo capítulo. Eles me viraram as costas e não o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o profanarem. So God continues. He says they continue to turn away from him. E Deus continua dizendo, eles continuam dando as costas para mim. I tried over and over again Eu to bring tentei them back, várias e várias vezes, mas eles continuam dando as costas para mim. but they would not listen. Mas eles não me escutaram. He mentions they built places of worship for the god Baal. E também Deus menciona que eles tinham erguido os templos de adoração ao Deus Baal, In the valley of Binuim. nos vales aqui. So this is the valley southwest of E esse Jerusalem. vale fica na região sudoeste. And they were sacrificing their sons and daughters E lá eles estavam sacrificando seus próprios filhos e filhas to the god Moloch. ao Deus Moloque, o Moleque. Can you imagine? Podem imaginar isso, irmãos? Would you serve a God that demanded you kill your children? Você serviria um Deus que exige que você mate o seu próprio filho? But that's how far the nation had drifted from God. Isso é prova de quão longe a nação tinha ido pecando contra Deus. That convicts me. Isso me convence Right? We need to be careful that we don't drift. que nós precisamos ter cuidado para não nos afastarmos demais do Senhor. We need to stay obedient and focused on God. É preciso ficar obediente e na mesma trilha com Deus. Things had gotten so bad that God had to intervene at this point. As coisas ficaram tão ruins ao ponto que Deus teve que agora intervir. It reminds me of Noah's flood. Isso me faz lembrar do dilúvio lá de Noé. Right? The world had gotten so bad, God had to do something drastic. Lembra que quando o mundo ficou tão cruel lá no tempo de Noé, Deus teve que intervir também? And he does so here. E aí Deus faz novamente aqui. Deus está com raiva aqui, Deus está irado. Being unjust. Deus está sendo injusto. But the opposite really is true. Mas na verdade o contrário é que é verdadeiro. We see in the prophets, Nós vemos, por exemplo, nos profetas. when God promises a curse, Quando Deus prometia uma maldição, almost always he promises restoration. Ele também prometia restauração. So when you read that, for example, a chapter in Jeremiah, Porque você vai ler isso também nos capítulos aqui de Jeremias. it almost always starts with a curse and ends with a promise of blessing. Tudo começa com uma maldição, mas depois vem a bênção da restauração. Sempre é assim. And so, for example, Jeremiah 29:11, Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, 11, vamos para lá, 29 e 11 de Jeremias. Um pouquinho atrás. Pronto, já está aí? Vamos ler então Jeremias 29 e 11. O Senhor diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. So, again, he is encouraging the people, yes, shall we sin away, Deus está aqui encorajando o povo. Sim, vocês vão ser levados para longe, but I am in control, mas eu ainda estou no controle. and I will restore you. Eu vou restaurar vocês.
And we see that in Jeremiah 32. Nós vemos isso também em Jeremias, vamos para lá, 32. Please read verses 37 through 41. Vamos ver 37. 37? Yeah, 37 through 41. Até o 41. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. É o 41. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. That's encouraging to me. I forgot 41. Oh, okay. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. I find that just encouraging. Para mim é muito encorajador essa passagem. Despite everything the Jewish people had done to God, Apesar de tudo aquilo que o povo judeu fez contra Deus, he still desired that relationship with them. ele ainda continua desejando um relacionamento com eles. And has this promise, E ele promete então aqui right, that he would regather his people, que ele reuniria novamente o seu povo, not just from Babylon, but from all the nations that they're spread to. não apenas da Babilônia, mas de todas as nações para onde eles foram levados. And he would bring them back and allow them to live there in safety. E ele os traria de volta, e agora eles estariam sob a proteção do próprio Deus e viveriam tranquilos. They will be his people, and he will be their God. Eles seriam o povo dele e ele seria o Deus deles. That relationship, again, is established. Mais uma vez, o relacionamento é aqui estabelecido. Such compassion from our Lord. Que compaixão vindo da parte do nosso Deus. Now, we've only seen this partially fulfilled. Mas nós temos visto isso apenas parcialmente cumprido aqui. Right, so he did bring the people back from exile in Babylon. Nós sabemos que o Senhor trouxe mesmo o povo de volta do exílio na Babilônia. He allowed them to reestablish the temple, to rebuild Jerusalem. O Senhor os permitiu restabelecer o culto, o templo, reconstrução da cidade de Jerusalém. And the people never struggled with idolatry again. E é interessante porque depois desse momento o povo nunca mais teve dificuldade com idolatria. They had struggled with it for 600 years. Imagine, eles tiveram essa dificuldade por 600 anos. God cured them of that. Mas Deus curou a idolatria do coração do seu povo. Yes, it was painful, but worth it. Sim, foi doloroso, mas valeu a pena. So we will ultimately see this fully fulfilled. E nós vamos ver isso finalmente ser cumprido no seu total. So we have seen 1947, the nation of Israel. Nós vimos isso, por exemplo, em 1947, com o renascimento da nação de Israel. They've been reestablished. Quando eles foram restabelecidos em 1947. We see in Revelation that the people of Israel will turn to God. Vemos, por exemplo, em Apocalipse e outras revelações da Bíblia, onde o povo de Israel vai ser reunido novamente em Israel. It's also beautiful, we see in verse 40. A gente vê, por exemplo, no versículo 40 de Jeremias 32, He promises a lasting covenant. onde ele promete, mais uma vez, versículo 40, And he will never stop doing good for the people. ele diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. He will fill their hearts and minds with respect for him. E ele diz mais: e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. There's a lasting covenant.
Essa é uma aliança duradoura, better than that Mosaic covenant. muito melhor do que a aliança mosaica. So let's also look at this, that God is sovereign in this exile. Mas vamos ver também que esse Deus soberano é também soberano no exílio, no próprio exílio babilônico. Let's read Jeremiah 25, 11 and 12. Vamos para Jeremias capítulo 25. Jeremias 25, versos 11 e 12. Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. E essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Obrigado. So here we see, I think, an encouragement to the people at that time. Aqui a gente vê que foi uma espécie de encorajamento para o povo de Israel naquela época. Right? They're going to go off into exile. They're going to go off into exile. Quando eles foram para o exílio, But God tells them how long it's going to be. quando Deus fala quanto tempo acontecerá, He tells them they're going to be there for 70 years. quando Deus fala por 70 anos, It does a couple of things, right? It encourages the people that this exile is limited. a primeira coisa, encoraja o povo quando eles entendem que esse exílio ele é limitado, ele tem um tempo limitado. But more importantly, it shows them that God is in full control of this situation. Mas mais importante, mostra que o Senhor Deus está no controle de toda a situação. Daniel lives in Babylon. E Daniel, lembra, estava na Babilônia. He reads Jeremiah's prophecy Ele chega até a ler a profecia de Jeremias. and encourages the people that the exile will end. E ele mesmo encoraja o povo dizendo que aquele período do exílio iria acabar. Further evidence of God's sovereignty, Mostrando então essa soberania de Deus. Daniel even predicts the nation of the Medes and Persians. Daniel também revela ali sobre as nações Medo e Persa, They will come and overthrow the Babylonians. que viriam e conquistariam e derrotariam o império da Babilônia. And that happens. E isso aconteceu. The king of Persia allows the Jewish people to return to the land. E o rei dos persas, do Medo e Persa, permite então que o povo de Deus voltem à sua terra natal. Just a reminder that Proverbs 21:1 Isso é até um lembrete em Provérbios 21 e 21. Vamos para lá. The king's heart is a stream of water Diz que o coração do rei é uma corrente de água in the hand of the Lord. nas mãos do Senhor. He turns it wherever he will. O Senhor direciona para onde Ele quer que deva ir. And I'll just say, I know you struggle with your king. E mesmo... I know you struggle with your current day king. eu sei que, por exemplo, aqui no Brasil, os irmãos estão tendo dificuldade com o rei de vocês. We struggle with our king. Nós temos dificuldade com o nosso rei também. We know God is in control. Mas Deus ainda está no controle. We need to pray for them. Nós precisamos orar por eles. Pray for our government. Ore pelos nossos governos. Covenant established Nós vamos ver essa nova aliança estabelecida at the Last Supper na última ceia by Jesus. pelo próprio Senhor Jesus Cristo. In Luke 22:20, Em Lucas 22, 20. Lucas 22, 20.
mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Jesus is saying the Mosaic covenant is no longer in control. O que Jesus está dizendo aqui é que a aliança mosaica não estava mais no controle. I established this new covenant with you. Eu estou estabelecendo uma nova aliança com vocês. And through that new covenant, again, this intimacy can be restored. E através dessa nova aliança, essa intimidade então é restaurada. Right? So when we take communion, E agora a gente participa da ceia, né? this should be a reminder to us Essa deve ser um lembrete para nós quando participamos da ceia. that we no longer struggle with this sin that the Jewish people did. Que nós também não temos mais dificuldade com esse pecado que o povo judeu tinha. We have this loving God, this loving Jesus Nós temos esse Deus amoroso, esse Jesus amoroso, that's in heaven today interceding for us. que está lá no céu intercedendo por nós. He knows your struggles. Ele sabe as tuas lutas. He knows what you're going through. Ele sabe pelo que você está passando. And He is speaking on your behalf to the Father. E Ele está lá diante do Pai falando em seu favor. What an encouragement that should be for us. Que encorajamento isso deveria ser para nós. It's not a license to sin. Isso não é uma licença para pecar, tá, irmãos? The opposite. Muito pelo contrário. When we recognize the love that He has for us, Quando nós reconhecemos esse amor que Ele tem por nós, we should just want to be obedient in return because of that. a gente só deveria querer continuar a ser obediente a Ele como retorno por esse amor. So we've looked at these events in history. Então nós temos olhado esses acontecimentos na história. Let's think more specifically about how this affects our lives. Agora vamos pensar de como isso pode impactar as nossas vidas aqui, hoje à noite. First, let's summarize the events that happened. E resumindo a esses eventos que aconteceram, And this demonstrates that God is in full control of that situation. é preciso entender que Deus está no controle de cada evento que acontece. God gave them the Mosaic covenant. O Deus que deu a lei mosaica, He told them exactly, do this, you'll be blessed. Do this, you'll be cursed. o Deus que diz, façam isso e serão abençoados. Se não fizerem, serão amaldiçoados. They disobeyed, and the curses that resulted were exactly those stated in the covenant. Aquilo que tinha sido dito na aliança foi exatamente o que aconteceu. Pela desobediência, vieram as maldições previstas. We see God in control of the kings. Vemos Deus em controle dos reis na história. He brings the Babylonians to invade. Deus foi soberano sobre o rei babilônico para invadir. And Jeremiah, through the power of God, predicted that. E o poder de Deus, Jeremias prevê isso através do poder de Deus. God had the king of Persia free the Jewish people and allow them to return. O mesmo Deus que levou o rei da Babilônia também levantou o rei dos Medos e Persas para libertar o seu povo. Jeremiah predicts this. E Jeremias também prediz isso. This succession of the kingdoms is predicted by Daniel. E também o próprio Daniel prevê novos reinos que também seriam levantados. God predicts the duration of the exile. Deus também previu a duração do exílio, 70 anos. And then God uses that exile to heal the hearts of the Jewish people. E Deus usou o exílio para curar os corações da sua nação, do seu povo judeu. God is in full control. Deus está no controle total da situação. I forget that in my life. Mas às vezes eu esqueço isso na minha vida. I worry about things. Eu me preocupo com coisas. I forget that He is in control. Eu me esqueço que Ele está no controle. He is in control of your life. Deus também está no controle da sua vida. And He, just like the Jewish people, He's not going to let anything in your life that's not for good Ele não vai permitir
Nada na sua vida, a não ser que tenha um propósito do bem no problema. So I encourage you to think of your life differently. Eu quero encorajar os irmãos esta noite a pensar na vossa vida de forma diferente. Everything in your life is is God working out a purpose in your life. Tudo que acontece na sua vida é Deus trabalhando seus propósitos na sua vida. The pain you go through is preparing you for the next life. A dor que você está passando agora está preparando você para o próximo nível. I get too focused on this life. Às vezes eu focalizo muito, fico muito focado nessa vida aqui. So my life here, it takes up my whole field of view. Às vezes a vida que eu vivo aqui, ela fica na minha frente, né? Tomando todo o que eu vejo. Eu só vejo a minha vida, focado nela. That tends to be all that I see. Parece que é só o que eu consigo enxergar. But if you think about it, there's eternity past. Mas se você pensar comigo agora, existe uma eternidade passada. My life here today, Minha vida aqui agora, for however many years God has me here. eu não sei quantos anos Deus vai me permitir viver aqui. And then there's eternity future. Mas também tem a eternidade futura. So if you think about it, instead of my life filling my field of view, Ao invés de você observar para a minha vida apenas na minha perspectiva de vida, do que eu estou vendo aqui, when I compare this life to eternity, mas quando eu começar a comparar a minha vida agora com a vida do futuro, it's like my life in that timeline is this thick. é como se a minha vida nessa linha de tempo fosse essa finura aqui. You can hardly see it Mal dá para ver a minha vida nessa linha de tempo da eternidade, compared to the eternity. comparado ao que vem da eternidade. This helps me to undergo pain in this world. Isso, irmãos, me ajuda a sobreviver a tudo. If that pain prepares me for this blissful life of eternity with God, Se essa vida, essa dor que eu estou passando agora está me preparando para um futuro promissor e maravilhoso lá na frente, I'm more willing to use that pain to draw me closer to God and become more like Him. eu vou estar cada vez mais disposto para me aproximar de Deus e viver para a sua glória. So, unfortunately, there are times in my life where I disobey. Com certeza, infelizmente, houve momentos na minha vida que eu desobedeci ao Senhor. And God brings pain into our life to discipline us, to remove that sin. E Deus traz a dor à nossa vida para nos disciplinar e lidar com esse pecado específico. Just like He did for the Jewish people. Assim como Ele fez com o povo de Israel. I encourage you, therefore, to seek to remove sin from your life. Eu quero encorajar os irmãos aqui a remover qualquer pecado que tenha na sua vida. We tend to allow sin in our lives, Nós temos uma tendência de permitir pecados em nossa vida. and we're in danger of drifting, just like the Jewish people drifted. E esse é um perigo porque pode nos afastar, assim como fez com a nação de Israel no passado. But God has given you something that the Jewish people didn't have, Mas Deus tem dado a você algo que o povo de Israel nunca teve. and that's each other, your brothers and sisters. Vocês têm uns aos outros, irmãos e irmãs. Help each other, love each other, pray for each other, Ajude um outro, amem uns aos outros, orem pelos outros. confess your sins to one another. Confesse os pecados uns aos outros. Read the Word Leiam a palavra. and serve. Sirvam. Instead of focusing on this world, focus on God and how you can serve Ao Him. invés de focar a sua vida nesse mundo, foque em Deus, no que você pode fazer por Ele. That's why He's brought the church into existence. Por isso que Deus trouxe a igreja à existência. And serve Him however He calls you. E servir a Ele em qualquer área que Ele te chamou para servir.
we tend to focus on our leaders. Às vezes a gente foca muito, tem a tendência de focar apenas nos nossos líderes, nos pastores, Our human leaders. nos nossos líderes humanos. And we go, oh, he's the senior pastor. Ah, ele é o pastor titular da igreja, é o pastor presidente. He's more important than me. Ele é muito mais importante do que eu. He's more experienced, has more training. Ele tem mais treinamento, ele é mais experimentado, calejado. So I'll let him do everything. Ah, então eu vou deixar o pastor fazer tudo, né? No. Yes, he has greater responsibility Sim, ele tem maior responsabilidade, isso é uma verdade. because God is going to judge him for what he teaches you. Porque Deus vai julgá-lo pelo que ele ensina para vocês. But when God looks at us as a church, Mas quando Deus olha para nós como igreja, he looks at us as a unit, an organization. Deus olha como uma organização, uma unidade. And just like the Trinity, no part is greater than another. Assim como a Trindade, nenhuma parte é maior do que a outra. No part in the church is more important than another. Nenhuma parte da igreja é mais importante do que a outra. If you're not doing your part, Se você não estiver fazendo a sua parte, there's disunity in the body. aí nós vamos ter a desunião dentro do corpo de Cristo. You're causing your brother or sister to do your job. Você então deixa e faz com que o teu irmão e a tua irmã façam o que era para você fazer, o teu trabalho. And so the body doesn't work properly. E aí o corpo não vai funcionar como deveria. Right? It's like my knee, Por exemplo, o meu joelho, and because it's not good, ele não é bom, certo? Não está funcionando 100%. then my foot has to work harder. Então, o meu pé vai ter que trabalhar mais ainda. My back has to work harder. As minhas costas também vão ter que trabalhar mais ainda. Right? So it's causing problems in the rest of my body. O problema, então, por causa do joelho, todo o corpo está sofrendo. So if you're not doing your job in the church, Se você não estiver fazendo sua parte na igreja, that same effect is present. isso também vai afetar todo o corpo da igreja. The Lord is their Savior. Aqueles que estão aqui esta noite, que não conhecem o Senhor como seu Salvador, Recognize your sinfulness. eu encorajo você a reconhecer a sua pecaminosidade. Look at what God did to correct sin in the Jewish people. Observe pela ilustração que eu dei hoje à noite, o que Deus fez para corrigir o seu próprio povo. Right? Without Jesus, we were all subject to God's wrath. Sem Jesus, todos nós estamos subjugados ao juízo de Deus. We have nothing we can present to God to make ourselves righteous. Não há nada que possamos apresentar a Deus que vai nos tornar justos diante dele. Only the sacrifice of Jesus on the cross is worthy. Apenas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é que pode fazer isso. And remember that Jesus is the only acceptable sacrifice. Lembre-se, Jesus é o único sacrifício aceito diante de Deus, o aceitável diante de Deus. And because of that, if you believe that Jesus is your Savior, E se você, então, por causa disso, crê em Jesus como teu Salvador, your sins are forgiven. os teus pecados serão perdoados. This intimacy with God can be restored. A intimidade com Deus vai poder ser restaurada. We don't serve a God that requires us to kill our children. Nós não servimos um Deus que exige de nós a matança dos nossos filhos. Again, I just cannot imagine serving that God. Eu não consigo nem se imaginar ou imaginar servir um Deus que manda matar os nossos filhos. No, we have a God that's willing to kill his child for you. Nós servimos um Deus que resolveu matar o seu filho para salvar a tua vida. Amém. That is a God to serve. Esse é o Deus que vale a pena servir. Glory be to God. Deus para a glória dele.